começa a parte 2 do livro, Gautama, o monge. Os céus avisaram o dia inteiro sobre o que estava por vir. Nuvens com grandes barrigas cinzentas quase tocavam o topo das árvores. A noite caiu rapidamente, antes que pudesse encontrar abrigo. O jovem monge estava encolhido sobre uma árvore sal na floresta quando a chuva desceu. Não com algumas poucas gotas mornas, mas de uma só vez, como se macacos travessos tivessem entornado um balde sobre sua cabeça. O monge acordou assustado. Agachou-se na lama, tremendo, molhado até os ossos. Ele fora o príncipe Siddhartha por 29 anos. Era um monge pobre, há pouco mais de um mês. Percebeu que havia algo por perto. O pequeno grupo de homens havia acendido uma fogueira cujo brilho transparecia através das frestas entre as árvores da floresta. O monge se aproximou devagar e viu que eles tinham se abrigado na boca de uma caverna. Seria perigoso ir até lá. Poderiam ser dacóis, bandidos que não tinham nenhum escrúpulo em matar um homem santo somente para roubar-lhes as sandálias. Além disso, pedir ajuda não fazia parte das regras. Se um monge errante aparecesse à porta dos fundos, o dono da casa era obrigado a lhe trazer comida e lhe dar abrigo durante a noite. O dever sagrado exigia. Mas o mendigo à porta devia permanecer em silêncio. Somente sua presença podia falar por ele, não importava quanta fome sentisse. Era mais pura agonia ficar sentado, meditando, enquanto o cheiro de arroz e cordeiro sendo cozidos invadia as narinas. A disciplina de um guerreiro, em comparação, parecia brincadeira de criança. O jovem monge sempre perdia a concentração. Sua boca salivava, seu estômago roncava. Mas naquela noite específica ele não precisou mendigar. Um dos homens sentados ao redor da fogueira notou que ele estava ali e se compadeceu. Siddhartha assustou-se ao ver que ele carregava um machado, mas logo percebeu que os homens eram lenhadores. Namastê, murmurou o monge, abaixando a cabeça. O lenhador, um pouco robusto, não respondeu. Namastê era a forma mais simples de cumprimentar alguém, mas vindo de um monge era também uma bênção. Eu cumprimento o que é sagrado em você. Siddhartha percebeu que, sem pensar, tinha adotado um tom de voz gentil e inofensivo. Então, com uma única palavra, dissera: Olá, cumprimento o que há de sagrado em você. Por favor, não me machuque. Por que você está aí? Perguntou o homem rispidamente. Eu vi a fogueira. Deveria ter ido para uma vila, mas escureceu muito rápido. Alguém como você não conseguiria chegar muito longe. Agora o homem tinha uma expressão rígida no rosto. Como você se chama? Gautama. Siddhartha prendeu a respiração. Ele havia adotado o nome de sua família, que era conhecido em todo lugar. Mas há séculos também era o nome de um clã, e muitas pessoas do povo tinham o mesmo nome. Bom, você não comeu nada hoje, Gautama, isso é óbvio. O jovem monge havia ensaiado dizer o nome em sua mente, Gautama, Gautama, mas aquela era a primeira vez que outra pessoa o usava. Perder seu antigo nome era o começo do caminho para perder seu antigo eu. Sentia-se melancólico e vitorioso ao mesmo tempo. Seria melhor que você achasse um trabalho honesto, que não dependesse do suor alheio, disse o lenhador. Gautama abaixou a cabeça. Se era uma provocação, melhor não olhá-lo diretamente nos olhos. Exausto ou não, Gautama ainda sabia se defender como um guerreiro. Quando pessoas suspeitas o encaravam e esperavam na estrada enquanto ele passava, sua mão, como reflexo, ia para a bainha da espada antes que se lembrasse de que sua arma não estava ali. Forçou-se a ter pensamentos humildes. Você é um homem santo. Deixe que Deus o proteja. Agora o estranho estava lhe dando algo. Fique com isso. Você não pode comer sem uma tigela, não é? Empurrou para o monge uma cuia lisa, cheia de arroz e batatas. Eu deixaria você chegar perto do fogo, mas alguns dos outros... O homem fez um sinal com a cabeça para o grupo amontoado na boca da caverna. Nenhum deles se virou para olhar o estranho agachado na lama. Eles já tiveram experiências ruins com monges, explicou o homem. Gautama assentiu. No mês em que passara vagueando, ouvira as histórias de criminosos e loucos que se disfarçavam de monges para andar pelo interior sem serem perturbados. Que você seja abençoado, irmão. Gautama disse isso com total sinceridade e contornou a olhar nos olhos do benfeitor em vez de devorar a comida. Ele sabia que seu sotaque deixava transparecer que pertencia a uma casta alta. Tocou o braço do homem em gratidão e o lenhador ficou surpreso. Às vezes, muito raramente, um guerreiro ou um nobre de casta alta assumia uma vida de um monge errante, mas eles nunca tocavam ninguém em castas baixas, nem mesmo quando mendigavam.
Que você também seja abençoado, respondeu o homem, levantando-se e voltando para a fogueira. Quando Sannyasi, alguém que havia renunciado completamente ao mundo, Gautama não podia ter outras posses além de sua única túnica cor de açafrão, um cajado e um colar de contas para as orações ao redor do pescoço, e uma tigela para pedir comida. O monge comia na sua tigela e, quando terminava, ele a lançava no rio e usava como chapéu para se proteger do sol e da chuva. Também deveria tomar água com a tigela e usá-la para se banhar nos rios. Gautama revirou a cuia nas mãos, admirando sua simplicidade. Após comer o que o lenhador lhe dera, Gautama ficou de pé, tentando não gemer por causa das bolhas estouradas nas solas dos pés. Lançou um último olhar para o fogo. Agora os homens estavam bebendo e rindo alto, e começou a descer escorregando pela lama até a estrada. Não era bom dormir muito perto das estradas por causa dos bandidos. Enquanto andava, envolveu seu corpo magro com os braços para se aquecer e tentou encontrar a resignação. É só chuva, não é nada demais. Eu aceito, eu estou em paz. Mas a resignação era uma paz vazia, sem satisfação real. Que mais ele poderia tentar? A reverência. Santos deuses, protejam o seu servo em seu infortúnio. Repetir a prece o fazia sentir-se melhor, mas sua mente também não se deixava enganar pela reverência. Ela sempre respondia com algum porém irônico. Se os deuses queriam protegê-lo, por que o deixaram na chuva? Gautama ficou espantado com as inúmeras maneiras que sua mente tinha de importuná-lo. Ela o culpava por tudo, pelas bolhas em seus pés, por estar perdido na floresta, por fazer uma cama com galhos de árvores que depois descobria estarem cheios de bichos. A mente do príncipe Siddhartha não era muito mais serena antes de ele deixar seu lar? Cansado de debater consigo mesmo, Gautama começou a contar seus passos. 1, 2, 3. Era um truque pueril para impedir que suas dúvidas o atacassem, mas ele tinha memórias demais, das quais não conseguiria escapar mesmo percorrendo uma longa estrada. 4, 5, 6. A pior memória era de quando deixara sua esposa, Yashodhara. Ela se recusara a ver Siddhartha sair pelos porões. Sair à noite. Não me diga quando. Sai à noite, não me diga quando. Seria como partir o meu coração em duas vezes, disse ela. Seu rosto parecia castigado pelas lágrimas que derramara. Os dois ficaram casados por quase 10 anos. Amavam-se tanto que jamais passaram uma única noite separados. Yashodhara continuou em silêncio nos primeiros dias depois que ele anunciou sua intenção, mas eles dormiam na mesma cama, e uma noite ela sussurrou em seu ouvido: "O amor não basta? Ficar aqui comigo não basta?" Siddhartha envolveu com seu braço. Ele sabia que fazer essa pergunta era difícil para ela. Se ele dissesse não, que ela não bastava, Yashodhara se sentiria como uma viúva quando ele partisse. Se dissesse sim, ele não teria nenhum motivo para ir embora. Depois de uma pausa, ele respondeu: "Você basta para essa vida. Você anseia pela próxima vida?" Não é isso. Esta vida é somente parte daquilo que sou. Preciso saber tudo. E não dá para fazer isso ficando aqui. Ele tinha uma expressão muito séria no rosto, embora ela não pudesse enxergá-lo no escuro. Como posso saber se tem uma alma? Desde menino, assumi que fosse verdade porque todos falavam isso. Como posso saber se os deuses existem? Ou que eu vim deles? É impossível saber tudo, respondeu ela. Siddhartha suspirou e a abraçou mais forte. Não vai durar para sempre, prometeu ele. E Yashodhara tentou acreditar nele, apesar de que a experiência lhe dizia: todos conheciam as histórias de maridos que fugiam para a floresta e nunca mais voltavam. Tornar-se um sannyasi era um ato santo, mas os homens respeitáveis deixavam isso para quando estivessem velhos. Muitos homens esperavam até completar 70 anos, principalmente se tivessem sem dinheiro. Os mais ricos construíam suntuosas casas de campo, que eram uma ofensa à ideia de retiro espiritual. Mas havia fracassados de todos os tipos que saíam em busca desse caminho bem antes disso. Era algo que se fazia quando a vida ficava difícil demais, ou quando a pessoa tinha bocas demais para alimentar. E Yashodhara se deu conta de que alguns monges tinham uma vocação genuína. Certo dia, apesar de sua tristeza, ela disse ao seu marido: "Eu sei que você precisa ir. Sou sua esposa. Sinto o que você sente.
mas a situação escandalosa deixava seu rosto enrubescido mesmo assim. Um príncipe de sangue azul abandonar seu reino era pior, infinitamente pior, que um fazendeiro deixar para trás seus estéreis campos de arroz. 7, 8, 9. A mente de Gautama não estava sendo enganada por esse truque bobo. Você quase a matou, disse sua mente, numa cruel acusação. 10, 11, 12. As pessoas podem morrer de tristeza. Como você se sentiria? Isso é a mente dele conversando com ele, tá, gente? Ele consigo próprio. Gautama estremeceu, lembrando-se de como o sofrimento de Yashodhara aumentara com a proximidade de sua partida. Todas as noites ela temia acordar sozinha na manhã seguinte. Não havia nada que a esposa pudesse fazer por ele, nem mesmo arrumar algumas coisas para que levasse. Do outro lado dos portões do palácio, o que o aguardava era a vida de mendigo. Suddhodana, agora enfraquecido pela artrite, reuniu forças para repreendê-lo com um breve ataque de raiva como nos velhos tempos. Você não tem nenhum motivo decente para me dar, gritou ele. Mas a raiva logo passou e seu pai ignorou o assunto por completo. Quando finalmente chegou a hora, o príncipe fez 2 rituais de despedida. Foi até os aposentos de sua esposa e a beijou enquanto dormia, a luz suave da lua sobre seus lábios. Esse era um ritual da época em que ele começou a sair de madrugada com seu cavalo para ir até vilarejos pobres e distantes. A cidade esquecida havia diminuído até desaparecer. Seus últimos e enfraquecidos habitantes, colocados sob os cuidados pessoais do príncipe, ele se ajoelhara aos pés da cama daqueles que o amaldiçoaram no primeiro dia em que ele foi ao vilarejo. Uma mulher encarquilhada que mais parecia um espantalho, chamada Guta, tão velha quanto Kumbira, e que também fora dama de companhia, ficou muito feliz ao retornar ao palácio. Ela sabia que voltara para morrer. Siddhartha às vezes imaginava que Guta poderia ter sido uma de suas tias. Durante seus últimos dias, ele fez vigília junto de sua cama e certa noite se arriscou a perguntar: morrer dói? Ela balançou a cabeça. A dor não é a maior do que a sua. E por que eu sinto dor? Como posso saber? A velha criada sempre fora irascível e o fato de estar morrendo não suavizava seu temperamento. Depois de um momento ela completou: eu tenho mais sorte que o Senhor. Estou jogando fora o meu fardo, mas o seu não para de aumentar. É isso que você vê? Ele já ouvira falar que os moribundos diziam a verdade e tinham até mesmo poderes proféticos. Ela deu uma risadinha de escárnio. Todos podem ver. Olhe só para o Senhor. O Senhor é bom, mas acha que isso não basta. Ampara os pobres e os enfermos, mas não se sente feliz com isso. A voz dela adotou um tom mais suave. O Senhor chora a morte de uma moça que não tinha esperança nenhuma de encontrar. O príncipe já tinha desviado o olhar, sentindo que cada palavra dela lhe doía. Sua missão de misericórdia teve um início quando começou a procurar Sujata. Tinha passado a levar uma mula carregando comida, sementes e roupas atrás de seu magnífico garanhão branco. Os 3 passaram a ser uma visão comum nos campos. Por segurança, um guarda armado ia mais atrás a cavalo, mas ele pedia que ficasse bem distante, fora de vista. Que mensagem estaria passando se entrasse num vilarejo com um monte de soldados? Perguntou ao seu pai. Algo bem simples. É melhor ninguém encostar em você, respondeu o velho rei, que na verdade queria mandar metade de suas tropas com o filho. Mas o príncipe não podia suportar a ideia de que com uma das mãos demonstrar misericórdia e com a outra empunhar a espada. Logo sua bondade transformou-se naquilo que garantia sua segurança. Os bandidos e ladrões locais pertenciam à casta dos Dacotes. Muitos deles se beneficiavam da comida que Siddhartha levava para os vilarejos famintos, já que as famílias e os parentes dos Dacotes viviam neles. Os bandidos mais jovens e destemidos argumentavam que mesmo assim tinham o direito de roubar o ouro que qualquer viajante estivesse carregando, mas os mais velhos sabiam que o príncipe não carregava nenhum ouro consigo. Ele é um daqueles obstinados. Se vir um bebê com cólica, vai jogar todo o seu dinheiro no berço da criança. Se tiver algum, diziam esfriando a cabeça dos esquentadinhos. O segundo ritual de despedida de Siddhartha foi o de beijar seu filho. O menino já tinha 4 anos, idade suficiente para ter seu próprio quarto. O príncipe pegou uma vela e foi até lá, na ponta dos pés. Raula dormia, não encolhido como a maioria das crianças, mas de barriga para baixo e os membros esticados como se estivesse prestes a alçar voo.
Recentemente ele passara a dormir assim. Seu pai o observou durante um longo tempo, depois deu meia volta, sem beijá-lo. Por mais determinado que estivesse, sem dúvida, o arrependimento tomaria conta dele. Se ele acordar e me vir, jamais irei embora. Na noite em que Siddhartha partiu, Shana dirigia a carroça para protegê-lo, mas em vez de o príncipe ir atrás, como numa batalha, ele cavalgava Kantaka, que já estava velho, mas ainda era forte. Quando os portões de Kapilavastu fecharam-se atrás e eles atingiram a estrada da terra principal, os cascos de Kantaka emitiram um ruído surdo, como o som abafado de tambores no funeral. Moviam-se lentamente na direção do rio. Shana sentia tanta raiva que suas costas estavam rígidas. Ele se recusava a romper seu silêncio mal-humorado. Quando o sol nasceu, o príncipe já estava tomando banho num rio de águas verdes e lentas. Saiu do rio e enrolou uma saia cor de açafrão em torno da cintura. "O que eu faço com isso?" perguntou Shana, apontando para a túnica bordada e a camisa de seda penduradas no galho de uma árvore. Não era preciso lhe dizer nada. As vestes reais deveriam ser queimadas depois de descartadas. Shana só queria uma desculpa para arranjar uma briga. "É um desperdício queimá-las se você for voltar." "Ou você disse isso só por dizer?" Siddhartha ignorou a provocação. "Faça o que quiser. Elas pertencem a alguém que não sou mais." O príncipe pegou uma navalha de lâmina curta e começou a cortar seu longo cabelo, o mais rente possível do couro cabeludo. "Não é mais você?" Shana balançou a cabeça sem acreditar naquilo. Não sabia dizer por que Siddhartha enlouquecera. Só sabia que enlouquecera. Siddhartha continuou a cortar seu cabelo em silêncio. Ainda não havia pensado em quanta tristeza sua decisão de partir iria gerar ao seu redor. Seu pai espumava de tanta raiva e gritava com os criados. Shana chicoteava com a força dos cavalos das carruagens. As sorridentes damas da corte tinham um ar vago, como se tivessem sido rejeitadas. O que todos realmente sentiam lá no fundo era que ele havia morrido. Siddhartha passou a navalha para Shana. "Pode me ajudar?" Shana pareceu surpreso. "Você já fez tanto por mim, meu amigo. Essa é a última coisa que lhe peço." Siddhartha aprontou para a parte de trás de sua cabeça, onde não conseguia cortar o cabelo direito. Shana relutantemente pegou a navalha e se agachou ao lado de Siddhartha. Ele sabia cortar cabelos. Essa era uma tarefa que as mulheres não faziam. Era trabalho para os homens. E nos campos de batalha, os soldados aparavam os fios que fossem compridos demais para ficar por debaixo dos elmos. Shana começou a cortar de forma rude e Siddhartha, sem dizer nada, lançou-lhe um olhar questionador. "Desculpe", murmurou Shana. Depois de um tempo, passou a cortar com calma. Aquele ato de intimidade o distraía da dor que sentia. Shana sabia, como todos na corte, que só ele tinha permissão para tocar o príncipe, bater em seu ombro para salientar algo que havia dito, limpar o pó de seu casaco de caça, abraçá-lo quando Siddhartha saía para as vilas. Mas ninguém falava abertamente sobre essa infração às regras das castas. "Já está bom", disse Siddhartha, pegando a navalha nas mãos de Shana. "Não quero que ninguém pense que tem um barbeiro experiente." "Não." "Você é só outro monge que mal tem roupas para usar", respondeu Shana. Eles se separaram perto do rio, enquanto o sol se erguia sobre a copa das árvores. Shana se recusou a dizer adeus e manteve os braços apertados contra a lateral do corpo para que o amigo não conseguisse abraçá-lo. Ao partir, Siddhartha manteve o olhar fixo à sua frente durante meia hora. A floresta era bastante densa, ainda que algumas árvores tivessem sido cortadas para abrir estrada. Durante algum tempo, ele não sabia como se sentia, exceto da maneira mais básica em termos físicos. Seu corpo parecia mais leve, a brisa mais tênue conseguia levantar seu chale de seda fina e pairava fresca sobre sua pele. Não ter cabelo comprido, nem usar numa túnica pesada, lhe dava uma sensação de euforia e nervosismo. Como ele já tinha sido um caçador, sabia como procurar frutas e plantas selvagens. Nos últimos anos, passara vários dias em longas caminhadas, sem nenhuma provisão. Mas não eram as necessidades físicas que o preocupavam. Para realmente ser Gautama, ele precisaria achar um mestre. Havia eremitérios espalhados por todo o interior, a maioria deles perto dos grandes vilarejos e cidades. Mendigos com vestes cor de açafrão já eram uma visão comum nas ruas largas das cidades para além do reino de Sakya. Seu número cada vez maior deixava as pessoas perplexas e os sacerdotes resmungavam a respeito de vagabundos impostores. Algum tipo de efervescência espiritual estava nascendo. Antes de sair de casa, Siddhartha ficou intrigado com esse novo movimento que sequer tinha um nome. "São jovens vagabundos, esses supostos homens santos", reclamou um mercador de seda. "Foge do trabalho como se fosse praga.
Abandonam as fazendas e seus pais. Nada parece detê-los, muito menos o respeito. O mercador mantinha o próprio filho ao seu lado, com exigências constantes e pouco dinheiro. Assim, o rapaz não tinha o suficiente para ir embora ou se casar antes que o pai lhe arranjasse uma boa esposa. E como fazer para viver? Perguntou Siddhartha. Como qualquer outro vagabundo. Eu não deixaria carne pendurada na minha varanda da frente, disse o mercador. Nunca se sabe quando os deuses vão querê-lo. Siddhartha ignorou seu sarcasmo. Quem os ensina? Você chama isso de ensino? Para que servem os templos? Não que os sacerdotes sejam muito diferentes, devo dizer. Siddhartha insistiu no assunto e o mercador finalmente percebeu que não estava ali para simplesmente reforçar o preconceito entre as altas castas. Fico impressionado que o senhor se importe, Alteza. Pelo que sei, os mais jovens buscam os mais velhos. Eles andam pela floresta, de um acampamento para outro, e no dia em que chegam numa escola improvisada, prostram-se diante do mestre e perguntam sobre o Dharma, seja lá como for que encare o assunto. Dharma. Os sacerdotes já nos encheram demais com essa bobagem. Dharma poderia significar muitas coisas. A ocupação de um homem, as regras de conduta adequada, os deveres sagrados de uma pessoa, determinados pelas escrituras. Nesse caso, era uma filosofia, um ensinamento específico que os discípulos se comprometiam a aprender. E que Dharma está atraindo mais seguidores? Perguntou Siddhartha. O mercador deu de ombros. Quem saberia dizer? Os jovens continuam andando por aí, são inquietos e nunca ficam em um lugar por muito tempo. Outros viajantes com quem Siddhartha entrou em contato foram igualmente hostis. Eles ficariam chocados se pudessem ver através da armadura que o príncipe erguia ao seu redor e enxergasse o que estava por trás de seu sorriso hospitaleiro. Ele pertencia ao mesmo grupo de jovens inquietos que desapareciam na floresta durante anos. A cada dia que passava, tinha mais consciência de sua vocação. Além disso, o tempo era precioso. Se continuasse no palácio por mais alguns anos, o rei ficaria velho o suficiente para lhe entregar o trono. Ele não podia deixar que isso acontecesse. Nem o amor, nem a família, nem sua própria consciência poderiam forçá-lo a trair a si mesmo. E você chama isso de ser fiel a si mesmo? A mente de Gautama não se convencia. A chuva continuava a cair torrencialmente e a estrada estava tão escura que ele mais de uma vez escorregou na vala lateral. Não adiantava argumentar com sua mente, que de qualquer modo parecia indomável. Gautama ficou pensando se era o único entre os mortais, alguém que queria abandonar tudo que era bom para sofrer o tormento e a incerteza de um mundo selvagem. Ele acrescentou a essa longa lista de perguntas que faria seu mestre assim que o encontrasse, se é que chegaria a encontrá-lo.